Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor. Nosso podcast que nesse ano de 2024 falou muito sobre gestão, saúde, comportamento, empreendedorismo e sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras empreendendo nesse país. Afinal, somos nós, empreendedores, que movemos esse Brasilzão. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente já falou aqui, que a gente curte muito, que é como a saúde pode ser um business, né? Como que a gente pode prosperar e fazer negócios na área da saúde. E para trocar uma ideia com a gente hoje no Papo Empreendedor, Dr. Pedro, seja muito bem-vindo, né? Dermato das estrelas aí, sucesso na área da dermatologia, da estética. Pedro, aqui no Papo Empreendedor, quem se apresenta é o nosso convidado. Então sinta-se em casa e compartilha pra gente começar esse bate-papo aí com a nossa audiência. Quem é o Pedro, em como você chegou nesse momento e também conta pra nós um pouquinho como foi a decisão de escolher a carreira de medicina e como o seu propósito de vida. Fala, Felipe, obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Bom, meu primeiro podcast, estou honrado de estar aqui. Como você disse, o Dermato das Estrelas é legal isso porque as pessoas começam a te rotular de algumas formas quando você vai conhecendo e vai fazendo um networking bacana. Mas a gente já volta nesse ponto. Bom, pessoal, eu sou Pedro Machado, eu sou médico, fiz pós-graduação em dermatologia estética e atualmente venho trabalhando nessa área de estética. Uma coisa que é um pouco rara é que eu sou dermatologista e homem, né? E normalmente ou é mulher ou é gay. As pessoas e o homem ele não se abre tanto com esse público. Então eu tenho um nicho um pouco inexplorado de pacientes que é o paciente homem. Ele vem no meu consultório, ele se abre, ele fala mais abertamente, ele está um pouco mais à vontade de falar o que sente ou não. Então eu sei que ele quer chegar, fazer uma paradinha e chegar no futebol e ninguém saber o que ele fez. Porque ainda tem um preconceito, né, do público masculino com o atendimento estético, né? Exatamente. É medo dos amigos zoarem. Sim. Entendeu? Então, assim, é um público um pouco diferente. Até você vai fazer uma coisinha, depois você vai fazendo... E aí até a pessoa entender que, opa, calma aí, dá para eu gerenciar o envelhecimento sem me transformar, ficar com a boca de pato e nanã. Entendeu? Então, é toda uma desconstrução para depois começar a construir. É um pouco diferente de atender mulher. Né? E Pedro, até puxando esse gancho, né, da área da estética como um negócio e ela é uma área que só cresce, né? Então a gente sempre teve as clínicas estéticas ali como uma ferramenta de, eu vou cuidar principalmente do público feminino, ou eu vou trabalhar um pouquinho aí de quem tá super preocupado com a estética. E a gente vê hoje um novo formato, de uma galera que quer gerenciar envelhecimento, uma galera que quer gerenciar envelhecimento com naturalidade também, e um público masculino que está se preocupando com a estética em termos gerais. Eu vi recentemente uma pesquisa que o volume, por exemplo, de pessoas, de homens que aumentaram seu high ticket no consumo de barbearias, ele triplicou depois da pandemia. Então as pessoas agora pagam o dobro ou o triplo, por exemplo, num corte de cabelo que não pagava antes, né? Como que você vê essa mudança de comportamento, principalmente no público masculino em relação à estética e saúde e bem-estar? Eu acho perfeito. Aquela fase da quinta série, ela tá diminuindo, né? Sim. Então, aquela zoeirinha de amigo que, fez botox, é feio, hoje em dia não tem um pouco mais isso. Está caindo por água abaixo. As pessoas estão percebendo que se cuidar é bom. Se olhar no espelho, se sentir bem, é um processo, não é só beleza, entendeu? Você acordar, se sentir bem, saber que você está bem. Pô, tô sem olheira, tô com o rosto descansado, sabe? Tô sem aquela ruga. Eu acho que o homem tem que ter um pouquinho de ruga também, entendeu? São tratamentos diferentes, mas dá pra gente fazer com naturalidade, não precisa aplicar o botox travado, deixa movimentar a sobrancelha, deixa ter expressão. Então são formas diferentes que a gente vai abordando cada tema e cada paciente. E eles estão cada vez mais abertos. Você vê que antigamente, visagismo era uma zoeira só. Você Sim. vai lá fazer... Hoje em dia, a pessoa que não tem o queixo, ela deixa o barba um pouquinho maior, né? Ela deixa o cabelinho para trás, o famoso cabelinho para trás, né? Então, te dá um ar de pessoa mais séria, mais empoderada. Então, a linguagem corporal fala muito. E virou mercado, né? Virou mercado. E na internet, você já falou alguma coisa antes de você abrir a boca. Sim. Todo mundo já sabe. Entendeu? Aí depois de você abrir a boca, as pessoas vão fazer o julgamento delas. Mas o que o seu rosto está passando antes de você falar alguma coisa? Você está preparado? Você está com medo? Você está descansado? Você é uma pessoa que se cuida? Então, assim, se imagina eu tratar você. Eu tô lá cheio de ruga, dente amarelo. Se eu não me cuido, como é que eu vou cuidar de alguém?
É questão do exemplo, né? É um exemplo, entendeu? Então, assim, as pessoas elas estão cada vez mais preocupadas com a imagem e até certo ponto isso é saudável. Até outro ponto deixa de ser saudável. Aí as pessoas já estão buscando com a imagem coisas que elas não conseguem ser ou passar de outra forma. O extremismo, né? O extremismo. Aí entra outro ponto que a gente também tem que tomar cuidado, né? São aqueles rostos que já estão deformados, perderam naturalidade, perderam a essência. Então eu falo que assim, existem os números áureos no nosso rosto. A gente tem padrões de beleza, que são mais ou menos 7 padrões de beleza no nosso rosto. Então a gente tem o queixo proeminente, a gente tem o olhar aberto, a gente tem o malar protuso, a gente tem a mandíbula marcada no caso do homem, a gente tem o nariz mais reto, mais empoderado. Então, assim, são alguns pontos. Então vamos lá, eu vejo um rosto masculino ou até mesmo um rosto feminino. Eu vou tratar esses 7 padrões, cara, vou deixar todo mundo igual. Você entendeu? Vai virar então, uma assim, fábrica de rostos iguais. Exatamente. A gente não pode tratar os 7 padrões. Você tem que entender de visagismo, você tem que entender qual que é o padrão dessa menina que deixa ela bonita e as outras pessoas não têm. O olho de gatinho. Então, vamos ali deixar... aquele ossinho no nariz é o charme dela. Vamos deixar isso aí, entendeu? Embeleza o resto, melhora o que pode, mas deixa uma característica para aquela pessoa continuar sendo ela, entendeu? É isso que as pessoas não entendem quando fazem rostos iguais por aí. E Pedro, quando a gente pensa, né, do cliente de estética, né? O cliente aí a gente está tratando o paciente, né? Obviamente aí respeitando os padrões do CFM, mas o cliente, ele mudou seu comportamento, né? Então, de repente, há 10 anos atrás, quando o mesmo homem ele ia lá e buscava, de repente, um atendimento de estética, a forma dele se conectar com o médico era outra, né? De repente, ele não entendia quais eram os malefícios e os benefícios de um bioestimulador, ele não sabia o que era um ultraformer, por exemplo. Hoje, a realidade é outra, né? A informação chega. A informação chega, o cara já é o especialista formado em TikTok, Google, em tudo que é procedimento estético. E ele chega lá e fala, Pedro, olha, eu quero que você faça isso, eu quero tantos ml na minha mandíbula, eu quero um botox de tal qualidade. Como que você enxerga esse empoderamento do consumidor que chega no seu consultório de repente já com o plano de tratamento feito por ele, não por você? Olha, é um pouco complicado, porque assim, às vezes, minha amiga fez, ficou bom. Tá, mas sua amiga não é você. Então não quer dizer que vai ficar bom em você. Primeiro que as pessoas se baseiam muito, né, na indicação. Então assim, eu fiz, ficou bom, vai lá e faz também. Aí já quer fazer a mesma coisa. E também vir com um protocolo fechado, beleza, ok, você quer fazer tantos ml aqui no malar, na mandíbula, tá, mas você quer qual tipo de produto, qual densidade de produto, você quer ele profundo ou superficial, você quer ele com cânula ou com agulha, então, e aí? Você entendeu? Eu sempre brinco assim, bom, legal, você já tem o tratamento completo, como é que você quer que eu faça agora? A pessoa ficou, opa, não é isso. Então, tá vendo? Não é só isso. Tem vários tipos de aplicações de ácido hialurônico no mesmo local. A gente tem que saber, cada um tem uma densidade, por exemplo, o mesmo que o ácido hialurônico que eu coloco na boca, ele tem uma densidade menor e uma boa reintegração no tecido, porque é mucosa, a gente não pode ficar com a boca dura, você tem que ter uma boca maleável. Agora, para eu fazer uma estruturação profunda no malar ou no mandíbula, eu preciso de um produto mais denso, eu estou imitando o osso, eu não estou imitando mucosa. Então, são produtos diferentes em locais diferentes. A gente sempre consegue conversar e ter um jogo de cintura com o paciente. Eu acho que o ideal é você aproximar o que ele quer com o que você acha e chegar num resultado em comum. E aí ele fica feliz, você também, tá tudo certo. Cara, você acredita também que o fato da relação médico-paciente, a relação médico-paciente hoje, ele é um combustível para uma conexão, para uma venda e também para aumentar a jornada desse paciente dentro de uma clínica médica? Ou só a técnica resolve? Qual a sua visão em relação a isso? O que é mais eficiente para uma clínica prosperar? A relação médico-paciente, no engajamento e na retenção, ou ter uma boa técnica, seja ela qual for, seja na estética ou qualquer outra área? Existe uma pesquisa feita com um empresário americano que ele teve um tumor no cérebro e tirou uma parte do cérebro e que ele continuou tendo todas as funções motoras, orientado, né, consciente, enfim, mas ele não conseguia tomar decisões. Ele ficava 40 minutos para escolher uma calça para ir trabalhar e ele fundou essa empresa.
E nessa pesquisa, eles entenderam que todas as decisões que a gente toma são emocionais. Você pode justificar ela pela lógica, mas as decisões são emocionais. Então, é claro que a conexão entre o paciente e o médico fala mais alto do que realmente a técnica para venda. Tá? Você pode se conectar bem e ser um mau médico. Mentir todo mundo consegue. Sustentar a mentira por muito tempo é mais difícil. Então, não é só a conexão que você tem que ter. Você tem que ter um pós-venda, você tem que ter um bom resultado. Mas, para venda, a conexão é imprescindível. Tanto que é muito mais fácil você converter um lead que chegou por indicação. A gente já fala que é um lead quente. Né? É estranho médico falar isso, né? Lead, então, Porque o médico foca muito no paciente e esquece que o paciente é um cliente, de fato. Exatamente. É o lead quente, porque veio com indicação. Alguém que ele confia te indicou. Ele já confia em você. Agora, um lead que vem do Instagram, do tráfego pago, enfim, você já tem que esquentar ele. Você tem que provar por que você é bom. Pô, legal, o seu marketing é bom, mas por que você é bom? Você tem que ter uma conversa um pouquinho mais demorada, né, para converter essa venda. Então, a conexão, acho que sempre fala mais alto. Muito bom. Acho que em tudo na vida, não é só na medicina. Sim. E Pedro, você acha que a medicina tem evoluído, quando a gente fala principalmente em nível Brasil, de entender que, beleza, você foi para uma vocação para a área da medicina, por querer cuidar das pessoas, mas que não tem nada errado de você prosperar na área da saúde, de você vender, né? Quando a gente brinca, né? Eu atendo muito médico, eu falo, nossa, mas eu não sou vendedor. Você é, né? Todo mundo é vendedor no final do dia. Como que você vê esse movimento do mercado e fala, não, dá para ganhar dinheiro, dá para prosperar e de fato eu preciso vender, eu preciso ter estratégia comercial. Como que você vê essa evolução do mercado da medicina? Bom, acho que primeiro assim, o mercado de estética não é só sobre beleza, é sobre saúde mental, é sobre bem-estar, é sobre o próximo passo. Existem dois tipos de pessoas que vão buscar os meus tratamentos. A pessoa que ela está se acertando em tudo na vida, então assim, pô, emagreceu, está se sentindo bem, né? Tá estudando o suficiente, está trabalhando, foi promovido, pô, vou me dar esse gap. Estou me cuidando e o ponto agora é a estética, é o rosto, enfim. E tem a outra pessoa que não está bem e quer buscar uma resposta na estética. Normalmente são pessoas que já tratam esteticamente e naquela fase não estão bem e aí querem uma resposta na estética, porque naquela vez deu certo. Mas o motivo de você buscar agora não é o porquê você está recompensador. Exatamente. Aí é o perigo. Você saber diferenciar esses dois tipos de pacientes é imprescindível para você não cair em furada também. Então, assim, além da estética ser isso, o médico ele tem um problema em cobrar, né? Já percebeu? Ele fica com medo de cobrar, ele acha que ele tem que fazer as coisas de graça. Eu trabalhei 9 anos no SUS, trabalhei em emergência, trabalhei em pronto-socorro, trabalhei em hospital, fiz perícia médica legal, fiz um ano de psiquiatria. Então, assim, minha jornada não foi só faculdade de dermato, né? Então, até eu escolher a minha área, eu passei por muita coisa. Isso me deu uma bagagem e um know-how legal para trabalhar nessa área e entender a pessoa que está do outro lado da mesa. Por que ela está pedindo aquilo, o que ela veio buscar. Então, eu acho que a gente tem que cobrar sim pelo nosso serviço e tem que fazer o serviço bem feito. Porque quando você cobra o suficiente, você está apto e com vontade de entregar o seu 100%. Para entregar valor, né? Exatamente. Pô, eu cobro caro, então tem que entregar um resultado que e vale sem esse olhar para falar, putz, mas o cara do biomédico tá cobrando 100 lão o Botox. Mas dane-se, é outro negócio. Vai lá, cara. Se você se sujeitar a esse jogo, daqui a pouco você tá lá na mesma, né? Posicionamento de marca, né? Sim. Posicionamento de marca. Então, acho que assim, é claro que é um pouco complicado para dermatologista, porque ele está competindo com áreas, os injetores, vamos dizer assim, biomédico, dentista, outras áreas que estão fazendo, vamos dizer, o mesmo trabalho que o dermato. E, sinceramente, eu não ligo o mínimo. Eu acho que tem injetor bom de dermato, tem injetor bom dentista. Inclusive, quem faz os meus procedimentos de preenchimento é o meu amigo que é dentista, porque eu gosto na mão dele. Tem um monte de amiga dentista de dermato que queria fazer em mim, eu olho pro cara dela e falo assim...
Então, você tem que se sentir bem com quem tá. Eu olho pro rosto dele e falo, pô, legal, eu queria ficar assim, eu quero uma coisa desse jeito. Então, se conectar com o profissional, independente se ele seja dermato ou dentista. Agora, é claro que quando você faz um trabalho que outras classes fazem, você está sujeito a ter uma competição maior, entendeu? Então, aí entra custo de produto, custo de curso, residência, pós-graduação. Você gastou mais para ter aquilo. Você teve investimento maior, mais longo. Né? Não, talvez não seja... O meu exemplo, por exemplo, não foi só na área de dermato. Entendeu? Foi em todas as outras áreas, no plantão, enfim, tudo isso me moldou quem eu sou hoje para ser o dermatologista que eu sou. E o front lá do plantão de porta, ele colabora com a carreira do médico, né? De ser um médico mais resiliente, né? Aprende. Pô, quando eu fazia fenol, por exemplo, teve uma paciente que ela teve uma infecção com Klebsiella multiresistente, entendeu? Se eu não tivesse trabalhado no pronto-socorro, não sabia que era Rocefin 2 gramas EV de 12 em 12 horas de dose de ataque, depois entrar com outro antibiótico, entendeu? Então, assim, além de tudo, você tem que ser médico. Né? Se você não está apto a cuidar e tratar todas as complicações dos procedimentos que você está fazendo, você não está apto a fazer aquele procedimento. Entendeu? Cara, já puxando esse gancho, né? As pessoas, elas buscam, e aí tô falando a massa da população, um procedimento estético e, de repente, sei lá, foi fazer um botox e, naturalmente, de repente, você pode acertar um vasinho e vai ficar um pontinho roxo, né? E... De repente o Felipe é aquele paciente treta que ele fala, não, mas eu não concordo porque o Pedro é ruim, o Pedro errou. Só que todos os procedimentos que envolvem saúde, ou seja, que envolvem variáveis que não estão sob o nosso controle, como é o nosso corpo, existe risco. Não existe risco zero, né? Risco zero pra nada, né? Você não sai de casa se eu quiser ter risco zero. E ainda assim, ainda pode ter algum risco de, sei lá, acontecer alguma coisa em casa. Como que você vê esse desafio de administrar a expectativa do paciente? Tanto o paciente que acha que vai sair perfeito e que você vai resolver com algumas agulhas 100% dos seus problemas, inclusive os problemas de autoestima, que ele devia estar procurando um psicólogo, não necessariamente um dermato naquele momento, mas também de balizar com o cara que de repente, olha, pode ter efeito adverso, pode ter uma reação e que isso é natural e que não está sob o seu controle. Como que você vê esse desafio do profissional da estética administrar essa experiência do cliente? São duas coisas aí que você falou que são muito importantes numa avaliação, numa anamnese. Alinhamento de expectativa. Então, assim, olha, a pessoa chegou com uma expectativa que é real, você tem que se alinhar com ela e falar, opa, não é isso que vai acontecer, pode vir a acontecer tal, ficar o máximo por cento ali, ok, mas pode ser que não. Então, assim, quanto mais sincero você for com o seu paciente, menos dor de cabeça ele vai dar. Quem te processa não é o paciente que você fez cagada com ele, cara, é o paciente que você não deu atenção, o paciente que você não deu um pós-venda. É ele que vai te processar. Eu já errei, eu não sou humano, eu comecei a dermato faz 2 anos e pouco, então assim, ainda é o início, vamos dizer assim, mas eu já tive muita experiência em outras áreas e muita experiência em lidar com gente. Sim. Então, acho que alinhar a expectativa é muito importante e também você minimizar os riscos possíveis. Por exemplo, passar um antibiótico profilático. O que é profilático? É antes que aconteça. Então, fiz uma lesão grande, fiz um peeling profundo, eu entro com antibiótico profilático, aciclovir para evitar herpes zoster, entro com antialérgico para evitar uma alergia, entro com medicações endovenosas também, injeções, enfim. Então, você diminuir os riscos o máximo possível, orientar, pegar um termo do paciente assinado com que ele está ciente das variáveis, de como ele tem que fazer os cuidados pós. Então, assim, você também se assegurar, né, com documentos assinados, dizendo que esse paciente está orientado sobre as variáveis. Na medicina, 1 mais 1 não é 2. Entendeu? Você pode ter uma reação de uma forma, ele pode ter uma reação de outra. É claro que isso, num bom senso, né? Não dá para você falar assim, não, acontece. E não é normal acontecer. Não, calma aí. Então, mas o que você faz quando acontece, né? Exatamente. O que você faz quando acontece. Qual é o seu pós-venda? Você dá atenção para os pacientes, você marca um retorno. Então, assim, é importante dar a cara a tapa quando acontecer alguma coisa. Entendeu? A pessoa, ela vai... pergunta, cara. Você tem WhatsApp, você tem estudo. Se aconteceu isso, o que eu faço? Vai lá na minha clínica, volta amanhã.
vou dar uma olhada em você. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pergunta para alguém mais experiente e se vira, entendeu? Mas não deixa esse paciente no vácuo. Sim. Né? E Pedro, você, né, dentro aí da classe médica, você tem super conhecimento sobre esse tema, né? O profissional médico, ele sai da faculdade, e isso acontece, eu atendo muito médico e ontem mesmo uma estudante de medicina. Felipe, meu amigo falou de você, é o seguinte, eu vou pegar meu CRM, eu não sei o que eu faço em janeiro. Né? Porque o médico ele sai da faculdade sem saber o que é um imposto, sem saber que ele precisa abrir uma empresa, se ele vai abrir uma empresa, o que ele vai fazer. Ele tá naquela confusão, vou pra residência, não vou, o que eu faço? Perdido. Totalmente perdido. Como que você vê o desafio do médico que tá recém-formado e que ele precisa entrar pro mercado de trabalho em regra, né? Seja lá fazendo plantão de porta, que eu acho que é muito bom, porque cria resiliência, né? Cria couro, fica com o couro grosso, pronto para os outros problemas que vão vir na frente. Mas como que você vê esse papel, até mesmo dessa, entre aspas, ineficiência da faculdade em relação a negócios, mas esse movimento do médico entender que ele é um empresário e que também ele é um vendedor no final do dia, seja atuando no SUS. Não é só da medicina, né? Sim. Sim, até do ensino médio, né? Já devia ter alguma coisa de economia, de finança em ensino médio antes da faculdade, independente da área que ele vai tomar. A gente forma 17 anos no ensino médio, não tem conhecimento nenhum sobre economia. Sim. A não ser que nossos pais nos passam. E também eles também não têm, às vezes. Então, assim, é um pouco complicado. É que na área da medicina isso fica mais escrachado. Por quê? Porque médico começa ganhando muito em relação a outros profissionais. Então, ele começa a fazer contas que outros profissionais não fazem. E aí, para se embolar no meio das contas é muito fácil. Então, assim, tem dívida, tem FIES, tem não sei o quê, aí quer fazer residência. Então, ele tem 1 ano para trabalhar de plantão, porque depois ele vai passar na residência. Aí ele fica trabalhando 60 horas seguidas, sabe, 120 horas na semana, para juntar o máximo de grana possível, para quando ele entrar na residência, ele não vai ter esse tempo de trabalhar. Então, assim, é uma coisa um pouco desumana que você tem que fazer para se encaixar no que o mercado te pede, entendeu? Então, eu acho que assim, se tivesse feito isso muito antes, eu acho que eu teria diminuído muito meus problemas financeiros, que seria contratar uma gestão mesmo, cara. Uma gestão de 300, 400 reais por mês. Ele te dá uma gestão financeira, eu digo, né? Orientações, não para investimento, do que você está gastando. Olha aqui, não, então vamos fazer uma planilha, sabe? Ter aquele controle, você deixa de gastar muito. Então, eu já joguei muito dinheiro fora, cara. Acontece. Eu vi um meme que se o vencedor do Big Brother fosse um médico, ele sairia lá com 1,5 milhão, compraria uma casa, compraria um carrão e estaria na próxima segunda-feira fazendo um plantão de porta. Exato. Muito provavelmente por uma falta de conhecimento de gestão, né? Exatamente isso. E de fato é cruel, porque você está na faculdade e está ganhando zero, ou só fazendo dívida. Aí você vai fazer o primeiro mês de plantão, faturou 50 mil reais. Calma aí, também não é assim. 50 mil reais de plantão. Se o cara tá fazendo muito plantão ótimo, ele fez, sei lá, bateu 50, 40, 50 mil reais. Quando eu formei, pagava 750 reais o plantão a 12 horas. Hoje, agora, tá pagando uns 1.500, 2.000 no máximo. Vamos pensar que, de forma hipotética, o cara bata 40 mil reais. Ele não sabe nem o que fazer, porque ele não ganhou, né, naquele período, e aí ele fala, tá, e agora o que eu faço? Exato. E aí acaba entrando, né, na teoria do merecimento. Eu trabalhei 60 horas seguidas e vou gastar e vou me desorganizar financeiramente, excessos, né? Então, assim, eu trabalho em excesso, eu tenho a minha recompensa em excesso. E aí você começa a perder um pouco do bom senso. Então, viagem em excesso, férias em excesso, trabalho em excesso, é tudo em excesso. A gente começa a viver de excessos, né? Sim. Porque virou normal trabalhar 72 horas seguidas. Então, também é normal ficar 3 dias na festa. Entendeu? Sim. Então, assim, a sua realidade ela está um pouco deturpada porque você também está convivendo com pessoas com essa realidade deturpada. Sim. É um pouco mais complicado para médico exatamente por isso, que eu acho que tem uma alavancagem muito grande, mas também tem dívidas muito grandes, enfim, tem os custos muito grandes, mas se você montar uma clínica, comprar equipamento, marketing, acho que todo mundo tem custo, entendeu? Mas a rapidez que você precisa estar pronto hoje em dia é muito pequena.
né? Então você tem que fazer algumas coisas. E Pedro, como que você vê esse movimento que está crescendo, ainda bem, né? Da área da medicina focar em vendas. Você ser médico há anos atrás, de repente falar, vou ter um setor comercial. Era algo absurdo, que você era o vilão. E hoje não, hoje é uma prática. Eu tenho lá um processo comercial dentro de uma clínica, eu tenho uma pessoa que faz o processo de conversão daquela venda. Como que você vê esse movimento do mercado da área da saúde? Eu acho que quem não aderir esse movimento, quem não estudar essa parte, tá deixando na mão de outra pessoa, entendeu? E aí, quando você tá deixando na mão de outra pessoa, você já não tem mais controle. E quem não fizer isso e não deixar na mão de outra pessoa, meu amigo, não vai ganhar dinheiro. Porque hoje em dia, me perguntaram, pô, você fala bastante no Instagram, você faz vídeo, faz live, não, todo médico tem que fazer isso? Eu falei, não, só os que querem ficar rico. Sim. Entendeu? Porque assim, não adianta você ser o melhor se ninguém sabe. Hoje em dia, médico não fica rico trabalhando. Você tem ficar rico porque você pode viver bem. Então, você tem 24 horas no dia. Quantas horas você vai ficar operando? 12 horas no dia? Ok. 14 horas no dia? Ok. Isso não vai te deixar rico. Vai te deixar bem de vida. Você vai ficar rico quando você colocar gente para trabalhar para você. Sim. É um processo estruturado, né? Exatamente. Aí você tem que começar a entender de gestão, de marketing, de vendas, entendeu? Então, é um processo um pouco mais longo. E o médico, ele está muito tempo ocupado, estudando, se preparando, né, para ser o melhor daquilo, o melhor daquilo. Cara, quantos médicos milionários eu conheço que não são nem perto dos melhores? Entendeu? Que não é só sobre técnica, né? Exato. E quantos médicos muito bons que eu conheço que também não conseguem vender. Então, assim, o mundo real é uma coisa diferente. Cara, eu fiz residência na USP, eu fiz não sei o quê. Cara, o paciente não quer saber. Porque se você fala para outro médico, entendeu? Porque o acadêmico, ele vai vender se você quiser ser um bom professor. Sei lá, você quer uma cadeira numa universidade. Mas se você, de fato, quer vender para o paciente, o seu diploma pouco vai importar para aquele paciente no final do dia, né? Eu acho que assim, claro. Obviamente, você pega né? um paciente que, para mim, é uma meritocracia, ok, eu vou escolher alguém, cirurgião plástico da USP. Beleza, sim. Ok, mas quantos pacientes fazem isso? Sim. Entendeu? Eu acho que, claro que tem seu valor, não quero desmerecer jamais quem faz USP. Eu acho, inclusive, que é muito difícil. Sim. Mas a realidade é que a grande maioria não vai comprar o seu trabalho por isso. Entendeu? Legal. Mas pela conexão e pelo que você passa de confiança, enfim, caso de antes e depois, depoimentos, pessoas falando que gostaram, enfim, é isso que vende. E Pedro, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo e tomar um café com o Pedro que tava lá fazendo um plantão de porta no SUS, cara, qual que seria a conversa de você com você mesmo, você olhando em retrospectiva pelo retrovisor? Acho que a frase que eu iria, se tivesse assim um momento muito rápido comigo mesmo, eu ia falar assim: não espere estar pronto para começar. Comece agora. Começa agora, porque eu enrolei demais. Tudo bem que é um processo, é uma mentalidade, tudo que eu passei me moldou o que eu sou hoje. Talvez se eu tivesse feito dermato antes, eu não teria tido o mesmo sucesso. Enfim, são possibilidades, mas eu acho que eu passei um pouco do ponto ali, sabe? De estagnado, de medo de ir para cima, que conta. Eu passei por tudo isso, então, pô, calma aí, eu vou fazer a pós, mas eu não sei quanto eu já tenho conta de trabalho, de casa, de carro. Então, assim, vai, cara. Vai, se aperta, faz, porque o poder de crescimento que eu tenho agora é infinitamente maior. E o tesão que eu tenho de trabalhar agora é infinitamente maior. Então, quando você está trabalhando porta, você tem X, você vai chegar a X, não dá para você fazer mais que isso. E é difícil a pessoa gostar de trabalhar em pronto-socorro, tá? Sim. Tem gente que ama, tá? Admiro bastante, mas é uma vida um pouco ingrata, entendeu? Sono, ciclo circadiano, pô. Eu parei de fazer plantão, eu acordava 6 meses depois, sonhando que tinha enfermeiro me acordando. Porque você não dorme, né? Você ri, né? Olha quem me acordava ali. Porque você não dorme, né? Você fica sempre em hipervigilância, né? Exato. E é legal essa questão de você olhar em retrospectiva e falar, putz, né? Você tomaria, né, decisões com a sua visão de hoje, né? Um filho de um amigo de 18 anos estava falando um assunto pra mim. Aí eu falei, cara, você tá falando merda. Então ele ficou olhando pra mim e falei, é que você tá olhando com a sua cabeça de 18 anos, mas na hora que você tiver daqui 10 anos com 28, você vai olhar em retrospectiva e falar, eu tava falando algo que não era uma realidade. Porque de fato, né, é uma questão fisiológica, né? Nosso cérebro não tá amadurecido, inclusive, né, pra tomar algumas decisões, né?
as decisões que a gente toma e os julgamentos que a gente faz são baseados na nossa experiência. Qual a experiência que uma pessoa de 18 anos tem, entendeu? Pode achar que tem, mas não tem. Sim. Mas eu esses dias conversei, inclusive, com uma coordenadora de universidade. Ela falou, Felipe, tá horrível, porque os moleques estão chegando com 18 anos na faculdade e se acham o CEO da Nestlé lá na faculdade. O empoderamento tá grande. Né? E Pedro, né, você tem provavelmente muitos amigos empresários, médicos. Quando você tá na roda de amigos, num restaurante e o tema é empreendedorismo, né, negócios. Qual é o tema que você não deixa de jogar na mesa para ser conversado? Qual o tema que eu não deixo de jogar na mesa, cara? Eu acho que assim, as pessoas falam muito de empreendedorismo, de negócio, do que é, de como que a gente vai fazer virar. Tá, mas qual que é o motivo que tá fazendo você trabalhar com aquele negócio? Eu acho que o principal de tudo a gente esquece às vezes, sabe? Que é o motivo que você escolheu o que você tá fazendo. Então, cara, eu juro que eu fiquei assim, realizado a hora que eu consegui encontrar um procedimento que eu entregava um resultado bizarro para as pessoas. Por exemplo, o fenol. Cara, a hora que eu tirava a máscara assim da pessoa... Eu tava viciado nesse vídeo, inclusive. Cara, com cicatriz de acne, paciente chorando na minha frente, de felicidade de eu ter realizado um sonho que ele tinha faz 15 anos que ele sofria com aquela cicatriz de acne. Cara, isso sim é o meu motivo. Isso te motiva. Então, eu acho que assim, o motivo de tudo que você faz, de todo aquele esforço de acordar cedo, enfim, de todos os cursos, qual que é o motivo? Vale a pena, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo ele também precisa de sentimento, entendeu? Legal. Ele não é só conta e network, enfim. Tem que ter um motivo para começar. E cara, não sei nem se é isso, mas... Sim, não, é essa a ideia. O que você não deixa de colocar na mesa num papo empreendedor. A gente já caminha pro final, mas eu queria te fazer uma pergunta, inclusive, sobre... você trouxe o tema do fenol, né? O Estado como um todo, né, obviamente ele deve e tem a obrigação, por força da Constituição, de regular alguns temas, de fato, né? E é importante, porque, de fato, pode ocorrer... Tem pessoas boas em todos os lugares, certo? E pessoas ruins também, né? Mas como você vê esse papel, né, principalmente aí no Brasil, dessa ingerência do Estado, né? A gente vê a própria Anvisa que decide, mas não decide. Aí num dia a gente acorda, implantes estão proibidos. E aí, obviamente, com decisões não tão pautadas. E depois de 2 semanas, isso está de volta. Como que você vê esse papel de ingerência do Estado em relação a negócios e que às vezes não tão organizado como deveria, né? Por exemplo, um exemplo muito básico. Esses dias eu fui no supermercado e não se vende algo 70 a mais. Eu falei, tá, mas que é proibido. E aí o atendente falou, não, é porque é proibido com um tom de verdade única. E que tipo, que eu tava errado de pedir o álcool. Eu falei, gente, mas quando que parou de vender álcool no supermercado que eu não tava sabendo? Por uma determinação da Anvisa, por exemplo. Esse é um ponto bem complicado, porque assim, é uma coisa que eu senti na pele, tá? Eu tava bombando de fenol. Tinha paciente vindo de outros estados, de outros países para fazer esse procedimento, que é um procedimento super seguro, que entrega um resultado único quando é feito da maneira correta. Sim. Cara, uma cabeleireira fez um fenol em um salão de beleza, cortou o rosto do paciente inteiro antes de aplicar o produto, um produto que ela mesma produzia. Quantos erros você vê aqui? É a mesma coisa você ir num açougue e fazer um lifting facial e agora todo mundo está proibido de fazer lifting facial. Sim. O tema da Anvisa é que o fenol ele é reabsorvido pelo organismo e você excreta ele em 8 horas. Ele pode causar uma arritmia leve, transitória, que não precisa de intervenção para se estabilizar. Tá? Isso quando é aplicado da maneira correta. E a gente pedia exames cardiológicos, eu fazia com o paciente sedado, monitorização cardíaca, anestesista, monitorização respiratória. Então, assim, é diferente quando você faz um negócio bem feito. Eu fiz na minha mãe, cara. Se eu achasse que não fosse seguro, eu não faria nela, entendeu? Se eu tivesse a mínima chance de acontecer alguma coisa. Então, assim, eu tenho certeza que essa decisão foi muito mais política do que pensando no povo. É a minha opinião. Sim. Você imagina quanto que as empresas de laser estão vendendo agora com a proibição do fenol? Quem que vai fazer um laser que custa R$ 2.500, que entrega um resultado de 10% e dura 6 meses, ou a pessoa que vai fazer um fenol que entrega 100% e dura 10 anos? Você entendeu? Então, assim,
Tem muita política por trás A questão disso. dos lobbies, né? A questão dos lobbies. Por que você acha que foi proibido o implante? Quem que ganha com isso? Indústria farmacêutica. Então, assim, tem muita coisa aqui que a gente está no Brasil, né, cara? Sim. O fenol existe faz 100 anos, 40 anos só no Brasil. É a primeira morte que acontece aqui por conta do fenol. Eles já estavam esperando acontecer alguma coisa para proibir. Entendeu? E foi por essa morte que foi ocasionada a proibição, por exemplo. A desculpa foi essa. Mas isso já estava na mira dele faz tempo, minha opinião. Sim. Isso no fora do país é utilizado o fenol, por exemplo? Todos os países. E os resultados são super legais, né? Posso estar errado, tá? Mas não conheço nenhum país que seja proibido. Sim. Eu tava viciado em ver vídeo da... É absurdo, nada entrega aquilo. Você reseta a sua pele, né? Sim. É claro que você tem que ter cuidados, o rosto fica inchado, fica aquela máscara, fica feio. Mas é importante falar que não tem dor. Você não fica com dor depois. Sim. Não é um pós-doloroso. Pô, quem fez laser de CO2 fracionado sabe, dói muito mais que fenol. Sim. Vários pacientes fizeram laser de CO2 para cicatriz de acne, sofreram durante a recuperação, durante o procedimento e não tiveram nem 10% do resultado do fenol. Entendeu? Então, assim, é uma sacanagem a Anvisa proibir o sonho de algumas pessoas, porque é a única coisa que entrega resultado agora para cicatriz de acne. Agora a gente tem um peeling de ata com Croton, que é um peeling profundo, que não tem absorção sistêmica, mas que também entrega um resultado bem próximo do fenol. A gente ainda está trabalhando nele, são fórmulas novas que estão sendo evoluídas cada vez mais para chegar em um resultado próximo ao fenol. Sim. Então, assim, também estou trabalhando com peeling de ata agora. Estou tendo bastante caso bacana que vai ser divulgado logo, mas não é a mesma coisa, mas é a próxima. Então a gente vai trabalhando com o que a gente pode. Com as possibilidades, né? Não adianta eu falar assim, nossa, a Anvisa acabou com a minha carreira. Não, cara, vai lá e faz o que você pode, entendeu? Sim. 90% é como você reage, né? Muito bom. Pedrão, cara, obrigado pela companhia. E a gente sempre costuma deixar nosso convidado à disposição da nossa audiência. Tanto para a galera que, de repente, buscar um procedimento, mas também para a galera médica que nos segue e quer trocar uma ideia sobre gestão, sobre empreendedorismo. Como que a galera te acha nas redes sociais? Pô, legal, cara. Eu agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui. Espero que você tenha gostado do primeiro podcast que eu gravei. Então, muito bom. Bom, o meu Instagram tá @drpedromachado, né? Dr. Pedro Machado. Pode me seguir lá também, mandar uma mensagem. Eu sempre vejo as mensagens e entro em contato com todo mundo, vai ser um prazer. E lá também tem o link da minha clínica, enfim, o local. A gente tem um local de atendimento aqui na Zona Sul, no Brooklyn, aqui em São Paulo. E está cada vez mais caminhando para o negócio promissor. Né? Muito bom. A gente está devagarzinho, a gente vai melhorando e aprendendo cada vez mais procedimentos novos. A gente nunca está parado. Legal, tem sempre estar inovando, né? Sempre inovando. Eu gosto muito de trocar ideia com o médico e trazer para o dia a dia das pessoas, dos negócios, como que é a rotina de empreender na área da saúde, que é um oceano azul a ser explorado aí de possibilidades. E uma coisa que eu dou a dica para quem está começando agora, médico ou empresário, cara, para mim fez muita diferença. Invista em networking. Networking faz uma puta diferença no seu trabalho, no seu ganho. Eu acho que o conhecimento que você tem e a ligação com pessoas legais que podem te proporcionar oportunidades únicas, cara, é muito importante. Então, acho que o networking foi um dos meus grandes acertos. E um network estratégico, né? Onde você é mais interesseiro do que interessado, Exato. Você é mais interessado do que interesseiro, onde você não... Eu brinco, né? Você não faz uma venda Herbalife, né? Que é quase que uma pirâmide. Exato. Aí você piscou, você caiu numa reunião da Renaudet, né? Não dá, né? E aí não é funcional, mas quando você acaba se conectando, né? Você é muito ligado ao esporte também, esse é um ambiente super potente, inclusive, para fazer negócio, né? Com certeza, cara. É muito legal. Aproveite cada oportunidade de network que você tenha. Muito bom. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Você que quer acompanhar nossos episódios, sugerir convidados, trocar ideia, vocês sempre nos acham em todas as redes sociais, plataformas de áudio e vídeo, no @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.